Quem achou, diga amém, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor Jesus, eu peço agora no teu santo e precioso nome que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, que nós possamos esquecer tudo que fica lá fora, as preocupações, mas que nós possamos estar realmente agora ligados em Ti, que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Eu peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler é o texto que fala sobre o batismo de Jesus Cristo. O batismo é uma coisa muito especial, importante, impactante na nossa vida. Eu tenho certeza que você que foi batizado em nome de Jesus nas águas por imersão, você não esquece o dia que você foi batizado. Quem tem boas recordações e memórias do dia que desceu as águas aí, levanta a mão, dá um glória a Deus, deixa eu ver. A gente não esquece, porque é algo impactante. E eu creio que para Jesus também não foi diferente, mesmo sendo Deus, Ele veio para nos dar o exemplo em tudo, e aos 30 anos de idade Ele desceu as águas do batismo. E uma coisa interessante aconteceu: o céu se abriu. Esta expressão, o céu se abriu, irmãos, é algo assim, magnífico. Eu trabalhei com festas infantis a minha vida toda, e quando eu estava no auge da minha carreira, fazia muitos shows em São Paulo e Campinas, e os buffets eles tinham amarrado lá no meio uma caixa que devia ter uns 50 centímetros por 50 mais ou menos, e que tinha uma cordinha que eles abriam a porta de baixo, e as crianças eles ficavam brincando, lembra disso, Gil? As crianças ficavam brincando, mas eles ficavam com atenção naquela caixa, porque a qualquer momento eles iam puxar a cordinha e aí ia cair muitas balas e brinquedinhos, lembrancinhas, bexigas, coisas que criança gosta. E mesmo que tendo lá embaixo outros tipos de docinhos e brincadeiras e coisinhas tudo mais, eles ficavam ligados. E quando anunciava: olha, a caixa vai abrir, aí eles corriam todos numa expectativa e ficavam ligados. Interessante que alguns pegavam a camiseta, fazia assim para poder caber mais balinhas, outros pegavam o copinho e ficavam assim, todos os recursos possíveis das crianças para que eles pudessem recolher mais balas, pirulitos, chicletes e lembrancinha, eles usavam, né? Uns tiravam um boné e colocavam, outros faziam assim. Aí tinha alguns que pegavam e davam um tapa no boné do outro, porque falavam: isso é injusto, né? Por que eu estou falando isso aí? Irmãos, porque a expressão o céu vai se abrir quer dizer as bênçãos vão descer. E se a gente sabe que as bênçãos vão descer nessa noite, nesse culto, nós temos que usar todos os nossos recursos. Vamos pegar o nosso bonezinho, o copinho, a camiseta, sei lá, as mãos, e vamos estar receptivos, porque a unção do Espírito Santo vai descer nessa noite, porque essa noite o céu vai se abrir. Se você acredita, dá um glória a Deus. Os céus estavam fechados faziam 400 anos, irmãos, a época do silêncio, e ele se abriu quando Jesus se batizou. E hoje Deus quer abrir os céus sobre a sua vida. Céus abertos quer dizer é bênçãos vindo. Fica feliz com isso? E eu gostaria de contar 5 segredinhos, 5 dicas, 5 chaves, 5 coisas que fazem o céu abrir. Porque o céu fechado não é agradável. Até mesmo quando o céu se fecha com nuvem e ficam aquelas nuvens escuras, com raios, e a gente fala: ih, o tempo está fechado, hein? Então a gente já fica meio tenso, preocupado. Mas quando o céu se abre, brilha o sol, a gente fica feliz. É verdade ou não é? E eu quero dizer o seguinte:
Os céus vai se abrir essa noite. Os céus vai se abrir, o céu vai se abrir. E eu vou dar a dica para que você possa receber as bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. A dica que você pode fazer para tocar o coração de Deus e Ele abrir o céu. Você quer saber? Jesus estava na obediência. Ele foi extremamente obediente. Desculpa. E a obediência é uma das coisas que faz o céu se abrir na nossa vida. Quando a gente obedece a palavra de Deus. E a primeira coisa, irmãos, a questão de 2 ou 3 sábados atrás, nós tivemos aqui um culto maravilhoso, dirigido pela pastora, sobre adoração. Quem lembra aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Lembra? Foi maravilhoso, né? Foi fantástico. Ele está lá guardado na internet, você pode ir lá e assistir de novo, se você quer receber uma bênção em dose dupla. E a primeira coisa que faz com que o céu se abra na nossa vida, irmãos, é exatamente isso: a adoração. Adoração. Adorar quer dizer amar extremosamente, reverenciar, venerar, render culto a uma divindade. Quando adoramos, irmãos, Deus se alegra e Ele abre o céu sobre a nossa vida. Lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 17, diz assim: se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Sem adoração não haverá chuva. Chuva de bênçãos. Chuva representa a presença de Deus. Chuva representa vida. A gente fica 2 ou 3 meses aqui sem chuva, irmãos, a gente fica apavorado com a mão na cabeça. É verdade ou não é? A gente recebe a notícia de que os reservatórios estão começando a baixar o nível e poderá faltar água. A gente não vive sem água. A gente pode viver até um pouquinho mais sem comer, mas sem beber a gente não fica. E a adoração dos céus, a adoração ao Senhor Todo-Poderoso faz com que o céu se abra e a chuva cai. E a quantidade de adoração que vai determinar a quantidade de chuvas de bênçãos que virá sobre a sua vida. Você entendeu o que eu falei? É a quantidade de adoração que vai realmente determinar a quantidade de chuva que cairá sobre a sua vida. As chuvas de bênçãos. Então, irmãos, vamos adorar ao Senhor. Nós fomos criados para isso. Deus nos criou para adorarmos. Deus nos criou para o seu louvor. Foi para isso que nós existimos. É para isso que a gente está aqui, irmãos. E a gente, infelizmente, tem tempo para tudo, menos para adorar o Senhor, menos para Deus. A gente acha tempo para trabalhar, a gente acha tempo para estudar, a gente acha tempo para lazer, a gente acha tempo para cuidar do corpo, e tem que cuidar mesmo, eu concordo plenamente, porque é o templo do Espírito Santo, mas não acha tempo para cuidar do Espírito Santo que habita em nós. Isso fica em segundo plano. Então, quando nós tivermos esta consciência de colocar Deus em primeiro lugar, as janelas dos céus vão se abrir e as chuvas de bênçãos virão na nossa vida. Segunda coisa que abre as janelas dos céus, está lá em Malaquias, diz assim: traga os dízimos à casa do Todo-Poderoso, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. A outra tradução diz assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu, Deus está falando, abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Depende de uma atitude nossa, irmãos. Adorar é atitude. Eu tenho que querer adorar. Adoração é opção. Nós fomos criados para isso. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que colocar isso como prioridade na minha vida. O dízimo também, diz a Bíblia aqui, que é uma ordem de Deus.
Mas muitas vezes a gente não liga muito para as ordens de Deus, principalmente quando Ele pega nas áreas aí que tem que amar o inimigo, entendeu? E se alguém roubar suas coisas, né, deixa levar, não precisa correr atrás, né? Quando você começa a ler essas coisas na Bíblia, você fala, não sei não, hein? Mas a Bíblia diz que a nossa fidelidade com os nossos dízimos e ofertas faz com que Deus destranque as janelas dos céus e derrame as mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu nunca vi uma pessoa que é fiel dizimista reclamar que está passando necessidade ou que está faltando isso ou aquilo. A pessoa que é fiel verdadeira. Nunca vi. Eu tenho 63 anos de idade, 40 e tralalá de convertido, 50 já de convertido, acho. 70 para cá, contava uns 50 anos de convertido, eu nunca vi. Mas já vi muita gente passar necessidade, muita gente pedir cesta básica, muita gente choramingar, porque não dá o dízimo. Então, a segunda coisa que realmente abre as janelas dos céus, a primeira é a adoração, vamos adorar, porque nós somos criados para isso. A segunda coisa que abre as janelas dos céus é a nossa fidelidade no dízimo e na oferta. Quando a pessoa tem esta consciência, quando isso passa a fazer parte da sua vida verdadeiramente, isso passa a ser prazeroso. Prazeroso. Que pai que não tem prazer em dar o melhor para o seu filho? E depois, quando você cresce e você tem o seu pai já velhinho, que filho que não tem prazer em ofertar o seu melhor para o seu pai? Assim é o nosso relacionamento com Deus, irmãos. A gente sabe que Deus é dono do ouro, da prata, não precisa do dinheiro de ninguém, mas é a obra dele na terra que necessita. O custo da obra do Senhor aqui requer recursos financeiros. Então Deus fala assim: abençoa a minha obra, que você vai ver o tanto quanto eu vou abençoar a sua vida. Faça a prova e vai ver se isso não é verdade. Dizimar, ofertar, liberam as bênçãos de Deus na nossa vida de tal forma que com os 90% que sobra você compra muito mais do que se você teria ficado com 100%. É o que diz a palavra de Deus. Primeira coisa, adoração. Segunda coisa, fidelidade. Se a gente começar a se encaixar nisso, a gente vai ver esse céu se abrir e a bênção vai cair na nossa vida. Terceira coisa, irmãos, que faz o céu se abrir é a gente ter maturidade espiritual suficiente para suportar as provações. Maturidade espiritual para suportar as provações. Quando uma pessoa se converte, vem para Jesus, ela tem uma sensação tão alegre, ela fica tão feliz, porque realmente é uma emoção incomparável, é um prazer, é um gozo que não tem jeito de explicar. A pessoa tem que passar por essa experiência para saber. Mas aí a Bíblia diz que quando a gente quer ser amigo de Deus, a gente fica inimigo do mundo. Os primeiros que vêm são os parentes. Virou crente. É assim ou não? Virou crente. Olha lá, vai lá dar dinheiro para o pastor agora. Mas pegou mais um. Não é assim mais ou menos que acontece? Aí as pessoas já falam assim: vamos tomar lá um negócio? Não, agora eu me converti, agora eu quero viver uma vida de santidade. E já põe você no gelo. Esse não faz parte mais da nossa turma. E a gente começa a sofrer uma pressão por optar em fazer a coisa correta, por servir a Deus. Mas se a gente realmente for firme e aguentar o rojão e passar pela aprovação, nós vamos ser aprovados. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, a partir do 55, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse, olha o que ele disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas eles clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram-no. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um moço chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava o nome do Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, morreu. Por pregar o evangelho, por levar as boas novas de salvação, a perseguição foi até a morte. E quando começaram a apedrejar ele, por ele continuar firme, a Bíblia diz que ele viu o céu se abrindo sobre ele. Eis que vejo os céus abertos. Tem até uma música assim, né? O céu se abriu sobre a vida dele e Jesus o recolheu. Falou: vem para cá, filho. Você já sofreu bastante aí, aqui não vai ter esse problema não, viu? Aqui vai estar tudo tranquilo com nós. Vem morar comigo, vem morar comigo. Eu nunca esqueço, essa frase é uma frase que marcou a minha vida, porque quando eu fui adotado, aos 13 anos de idade, sendo menino de rua, todos conhecem a minha história, um missionário norte-americano falou: você quer vir morar comigo? Você quer vir morar comigo? Eu falei: eu quero. Então vem morar comigo, vem morar comigo. Jesus falou isso aí para Estevão. Então, quando optamos por seguir Jesus, a perseguição é grande, a perseguição é ferrenha. Não é exatamente como naquela época, que naquela época eles matavam, eles prendiam os cristãos. Mas hoje mesmo assim a gente sofre perseguições. E vou dizer uma coisa, hein? Se a gente não sofre perseguição, alguma coisa está errado, porque nós temos que ser diferentes do mundo. Nós não podemos ter a mesma conduta, nós não podemos ter o mesmo palavreado, nós não podemos ter a mesma atitude, nós não podemos frequentar os mesmos lugares. Nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. E é isso que incomoda o diabo não aceita. Então ele manda ali os perseguidores, os opositores para tentar te arrancar. E com conversinha fiada eles tentam de qualquer jeito te trazer de volta para o caminho do pecado, para o caminho do mundão. Mas se você quiser ver o céu aberto e as bênçãos caindo sobre a sua vida, você deve permanecer firme. E sofra as perseguições, não liga não. Não liga, fica tranquilo. Outra coisa que abre as janelas dos céus é a unidade. É a unidade. Lá em Mateus 18, 19 diz assim: também vos digo, Jesus dizendo, que se dois de vocês concordarem na terra, de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. A unidade atrai a presença de Deus. Nós temos que estar reunidos. Por isso que ele instituiu a igreja. E por isso que o diabo quer destruir a igreja. Por isso que o diabo vem com a maior mentira da atualidade, que a igreja está com seus dias contados e que daqui uns dias não vai haver mais comunidade. Cada um vai poder ficar vendo na sua casa, pela internet, porque os cultos hoje são tudo live e não precisa mais estar juntos. Mas Deus se agrada da união. Salmo 133 diz que é bom que os irmãos estejam unidos, porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Deus quer nos ver juntos, por isso que ele instituiu a igreja, para nos reunirmos. A igreja foi instituída para que possamos estar reunidos. Deus gosta de ver seus filhos juntos. Que família gosta de ver os filhos cada um para um lado? Nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer nisso. Ou eu tenho 3 filhas e cada uma casou, cada uma constituiu a sua família, cada um tem as suas coisas, os seus compromissos, o seu trabalho. Tem agora, cada uma tem os seus filhos para cuidar. Cada um tem a sua vida. Mas qual é o dia mais feliz para mim? O dia que todos resolvem vir almoçar na casa do vovô. Aí junta aquela turma, os filhos, os
os genros, os netos, aquela bagunça. Os netos viram a casa de cabeça para baixo, coisa que os filhos não podiam. Os filhos pegavam o enfeitinho da estante, né? A mãe fala, não mexe aí, que isso não pode mexer. Agora os netos, não, pode pegar, jogar para cima, quebrar, esculhambar, faz aquela festa. Quem é vô sabe o que eu estou falando, né? Os netos deitam e rolam, mas é uma alegria quando estão todos em casa. Dia 12 agora foi o dia das crianças, eles estiveram todos almoçando lá em casa. Que delícia, que momentos agradáveis, foi ou não foi? Como foi gostoso, né? A gente não queria que fosse embora mais, não queria, fica aqui, né? Fica aqui, mas precisavam ir, então cada um foi. Assim é Deus. E quando uma não pode vir, parece que fica faltando. Não importa se é a mais velha, se é do meio ou se é a caçula, não pôde vir porque tem um outro compromisso, fica faltando. Assim é a igreja, irmãos. Deus ordena a bênção. O céu se abre quando nós estamos unidos num só propósito, quando nós estamos com um só coração, um só pensamento. Assim era a igreja primitiva no início. Todos os dias eles estavam nos templos, todos os dias, era um só coração. A unidade era tão grande, gente, naquela época, que eles vendiam tudo que tinha, juntavam e tinham tudo em comum. Não tem mais o meu saco de arroz em casa e o seu saco de arroz na sua casa. Nós vamos juntar esse arroz tudo aqui, vamos fazer um almoço e todo mundo vai comer junto. Não tem mais a mistura lá na minha geladeira e a sua mistura, vamos juntar e vamos comer junto. Irmãos, Deus se agrada. O que acontecia? A igreja crescia de uma maneira sobrenatural. Eu não sei como é que eles controlavam, porque cada culto era 2.000, 3.000 almas juntando na galera, era muita gente. Só nós aqui, se formos fazer isso aí, é capaz de dar um rolo lascado. É verdade ou não é? Imagina. Mas o arroz que eu comprei é o tio João, o que a irmã lá deu é o quebradinho, né? Não vai girar, não vou misturar o meu com o dela, não. Eu tenho filé mignon aqui, aquele outro lá está trazendo carne moída que só está bem branquinha assim, sabe aquela que tem pouquinha carne e muita gordura? Como é que eu vou misturar a minha? Não. Mas naquela época, irmãos, o povo não estava nem preocupado com isso. O grande problema é que muitas vezes nós preocupamos com as coisas terrenas, físicas e materiais que vão ficar tudo aqui, e esquece que o mais importante é o nosso espírito, é a nossa alma, é a nossa unidade. Nós temos que ter um só espírito, um só coração. O pensamento nosso tem que ser só um, irmãos. Nós temos que cuidar da obra do Senhor, do reino de Deus. Eu tenho que me preocupar com o irmão tem que se preocupar comigo, e assim vice-versa, e todos nós temos que estar juntos, porque a unidade faz com que os céus se abram sobre a nossa vida. E quando o céu se abre, o Espírito desce. Tem uma música do Voz da Verdade que fala assim, né? O céu se abre, o Espírito desce. Não tem? É de repente que acontece. É de repente que acontece. O céu se abre e o Espírito desce. E às vezes a gente fala assim, o Espírito não desceu porque o céu está fechado. Não estamos adorando, não estamos sendo fiéis, não estamos resistindo às provações como deveríamos, não estamos unidos, estamos divididos. Eu não penso igual aquele irmão pensa muito diferente de mim. Irmãos, quando eu vou querer colocar o meu pensamento e querer entender o pensamento do irmão, não vai dar certo mesmo, porque cada cabeça é uma sentença. Mas quando eu e o irmão quisermos entender o que Deus quer falar para nós através da sua palavra, nós vamos nos entender. E isso tem que ser o nosso entendimento, a nossa maturidade tem que ser essa. Nós temos que realmente voltar para saber o que Jesus quer que eu faça. Não é o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, a forma que eu vou fazer. Por isso que nós temos que buscar em oração. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Quando todos nós tivermos essa mentalidade, haverá uma unidade, e nessa unidade o céu vai se abrir e o Espírito vai descer. Amém? Para terminar, outra coisa que abre os céus, a perseverança. Abre os céus, a chuva de bênçãos cai sobre a nossa vida. Temos que ser perseverante. O perseverante
é a qualidade daquele que não desiste. Ele está diante de uma dificuldade, mas ele não desiste, ele é perseverante. Eu vou até conseguir a minha bênção. Jacó era perseverante. O anjo chegou lá, ele abraçou o anjo, e o anjo falou: deixa eu sair, me solta Jacó. Ele falou: não solto. Me solta Jacó. Não solto. Não solto enquanto não me abençoar. E disse que o anjo ficou tremendamente. Aquele anjo era uma teofania, a manifestação do próprio Deus, que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Gostei dessa. Irmãos, quando nós abraçamos Jesus e fala: não solto enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não realizar o milagre na minha vida, eu não te abandono. O que acontece com nós hoje em dia é o quê? Não fui abençoado? Vou abandonar. Vou procurar outra igreja, vou procurar outro pastor, vou procurar outra denominação. Irmãos, não é pastor, não é igreja, não é denominação que vai fazer o céu se abrir na sua vida. É a sua atitude, é o seu comportamento. É o seu comportamento. A gente muitas vezes não entende isso, a gente fica cego para com isso. Será que eu estou sendo um adorador verdadeiro, como diz a música que nós cantamos? Será que eu tenho sido fiel realmente com Deus e grato a Ele? Será que eu tenho realmente passado pelas provações com dignidade? Será que realmente eu tenho estado unido com os meus irmãos na casa do Senhor? Será que tem havido unidade? Mas é difícil. Mas a perseverança, irmãos, é uma atitude que vai fazer o céu se abrir na sua vida. Lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do 42, diz o seguinte: enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, e ali se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos, e disse ao seu ajudante: vai, olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada, Elias. E 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar, e na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma nuvem pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel, e o poder do Senhor Deus veio sobre Elias, e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Irmãos, fazia 3 anos e meio que não chovia. A gente aqui com 2, 3 meses sem chuva já fica no desespero absoluto. Fazia 3 anos. Elias falou para o seu servo: vai aqui na janela, para o lado do mar, e vê o que você está vendo lá. Ele foi lá: não estou vendo nada. Elias, não estou vendo nada. Então faz o seguinte, faz um favorzinho para mim, vai até naquela janela, para o lado do mar, e vê o que você está vendo. Não estou vendo nada. Elias, não estou vendo nada. Então faz um favorzinho para mim, vai até aquela janela, para o lado do mar, e vê o que você está falando. Pá, você está de sacanagem comigo. Pô, já fui 2 vezes, vai de novo. Se acontecesse isso com você, irmãos, vamos supor que acontecesse isso, o pai ou a mãe de vocês, ou até mesmo o pastor, dá um pique lá no portão, vê se está vindo alguém lá. Aí você corria lá, voltava aqui, porque daqui no portão é uma caminhada boa, né? Está vindo ninguém não, pastor. Então faz mais um favorzinho para mim, dá um pique no portão e vê se está vindo alguém. Aí você ia lá, voltava. Não está vindo ninguém não. Então faz mais um favorzinho, vai lá no portão e vê se está vindo alguém. Ia lá, não está vindo ninguém não. Então faz mais um favorzinho, vai lá no portão e vê se está... Ô louco! Aconteceria isso ou não, irmãos? Não, já vi, ô louco, se aparecer alguém aí, apareceu. Mas a perseverança de Elias e seu servo
Na 7ª vez, ele falou: o que eu estou vendo diferente agora é uma nuvenzinha muito pequenininha. Pois está aí, Deus respondeu a oração, e os céus vão se abrir e a chuva vai descer. Não acredito, vai lá e avisa o rei Acabe, senão ele não vai nem conseguir chegar na casa dele, porque tamanha vai ser a chuva que vai vir. Como assim? É uma nuvenzinha. Estou falando, vai lá e acredite. Irmãos, nós temos que ser perseverantes. A gente tenta 1, 2, 3 vezes, desiste. Não é assim que tem que ser. Perseverar até o Senhor nos abençoar. Nós temos que começar a clamar: oh, mas eu fiz um voto de ser dizimista, já dei 2 meses. Uma vez eu preguei quando estava começando a igreja, chegou um membro da igreja, que hoje não está mais conosco, falou: pastor, estou passando com muita necessidade financeira. Lembra disso? Muita necessidade financeira. Eu falei: você é dizimista? Não, não dou, porque não sobra, não dá. Eu falei: então é por isso, irmão, tem que ser fiel ao dizimista. Se você não é fiel ao dizimista, a Bíblia diz que o negócio é feio. Eu vou ser então. Eu falei: amém, vamos fazer em prova, vamos colocar o que a Bíblia está falando e vamos ver se vai acontecer. Passou 3 meses, ele voltou, falou: pastor, está aqui meu cheque. Ó, está com a raiva. Eu vou dar esse mês, mas se esse mês a minha situação não reverter, eu nunca mais dou nada, abandono o evangelho e vou para o inferno xingando Deus. Falou assim. Lembra disso, amor? Não, irmãos, não é assim não. Não é o nosso tempo, não é nós que manda, nós somos servos, Ele é o Senhor. Ele sabe a hora que Ele vai nos abençoar. Ele sabe a hora que nós estamos prontos para receber a bênção. Ele sabe a hora que Ele vai abrir o céu sobre as nossas vidas. Nós temos que nos preocupar com a nossa função. Nós estamos adorando? Nós estamos adorando verdadeiramente a Deus? Verdadeiro adorador? Será que nós temos sido verdadeiros adoradores mesmo? Nós estamos sendo um fiel dizimista? Nós estamos, irmãos, realmente suportando as perseguições que muitas vezes têm vindo sobre a nossa vida? Será que nós estamos unidos? Unidos? Porque Deus ordena a bênção é na unidade, é quando estamos juntos. Não é um aqui, um lá. Não. Será que nós estamos perseverantes? Então às vezes a gente reclama: mas gente, eu não vejo a bênção que eu tanto quero. Fica tranquilo, que a função de abrir os céus e de derramar as bênçãos abundantes na nossa vida é de Deus. Ele sabe a hora que Ele vai fazer. Vamos nos preocupar com a nossa parte. A gente fazendo a nossa parte, a de Deus Ele faz. Amém? Você entendeu a mensagem, irmãos? Vamos ser verdadeiros adoradores. Vamos estar juntos. Não vamos estar divididos não, irmãos. Não vamos estar divididos. A divisão é uma coisa que Deus abomina. Vamos estar juntos, vamos ser fiéis a Ele, vamos ser perseverantes, no nome de Jesus Cristo. E quando vierem as provações, vamos resistir firme à provação, porque no final de tudo isso aí, quando nós passarmos por esta prova, as janelas dos céus abrem, e aí é só alegria. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar o culto dessa noite. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, olhe para dentro do teu coração e pergunte você para você mesmo, se você está correspondendo com tudo aquilo que Deus espera de você para que você foi criado. Será que você tem sido um verdadeiro adorador? Será que você tem sido fiel a Ele na aliança que Ele fez conosco? Será que nós temos suportado as provações? Será que nós temos estado juntos verdadeiramente? Será que temos sido perseverantes? Se a gente tem falhado em alguma dessas áreas, ou em todas talvez, vamos pedir perdão para Deus. Vamos falar: Senhor, nos perdoe. Me perdoe, meu Deus, porque eu estava esperando que o céu se abrisse na minha vida, mas eu tenho sido tão falho e não sou merecedor. Peça perdão, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E vamos mudar o nosso jeito de ser, vamos mudar a nossa atitude, vamos mudar o nosso comportamento. Senhor Jesus, eu entrego agora a Tua igreja nas Tuas mãos, cada membro da Tua igreja, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos também, Senhor,
aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, que pararam para ouvir a Tua voz. E eu intercedo por cada um agora, se porventura precisam, ó Deus, de mudar algo que realmente eles têm deixado a desejar na nossa vida cristã. Meu Deus, que nós possamos verdadeiramente ser verdadeiros adoradores, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, ser fiéis a Ti e gratos, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, suportar as provações quando elas vierem, para que possamos ser provados, aprovados, que nós possamos, meu Deus, estar juntos, unidos, porque o Senhor ordena a bênção, é na união, é na unidade, e que nós possamos ser perseverantes, porque a Tua palavra diz que é aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Por isso, meu Deus, dá-nos esse entendimento da Tua palavra e forças para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?